Então, eu vejo muito a obra do Camus como uma obra de caráter mítico, e isso vai ser reforçado num romance como A Peste, cujo modelo é Moby Dick, do Herman Melville, claramente, ele diz isso, que é um romance sobre o qual, como a gente não vai ter muito tempo, mas eu não vou falar aqui, se eventualmente vocês tiverem perguntas, eu posso falar, mas é um romance em que o absurdo é vivido por uma comunidade e é vivido não mais como uma vivência pessoal do absurdo, mas vivido como uma espécie de cumplicidade diante do absurdo. Ideia de uma cumplicidade diante do absurdo que faz com que Camus parta dessa vivência subjetiva ou individual que estava no mito de Sísifo, estava no Estrangeiro, para uma experiência coletiva, obviamente como fruto também das vivências históricas que ele, empiricamente, pessoalmente, viveu, já que ele viveu a Segunda Guerra Mundial. Quando ele escreve O Estrangeiro, o mito de Sísifo, ele está no começo da guerra, posteriormente ele vive mais intensamente o período da ocupação na França, combate e entra numa vida política, uma vida social impregnada de política no pós-guerra. E escreve o romance A Peste, que representa na obra dele uma espécie de segundo momento do absurdo vivido coletivamente e que vai redundar no ensaio, né? No Camus as coisas sempre estão se dividindo aí em vertentes de gêneros, né, o ensaio, o teatro e a ficção, vai redundar também no ensaio O Homem Revoltado, cuja primeira formulação, exatamente ele falava assim, o que antes um homem apenas vivia, agora torna-se peste coletiva. Então, com uma frase só, ele fala, agora a gente vai falar da revolta contra o absurdo, mas uma revolta coletiva contra o absurdo. O que um homem só vivia, como no Estrangeiro, no mito de Sísifo, torna-se peste coletiva. Ele, ao mesmo tempo, faz uma menção ao romance A Peste e vai elaborar aí uma espécie de... a gente pode até dizer de compêndio ético, compêndio de moral a respeito da vivência histórica do absurdo, né? Na qual ele contrapõe a ideia da revolta, a ideia da revolução. Pois se no mito de Sísifo Camus havia dito que o absurdo, o suicídio não resolve o absurdo porque o elimina, e que, na verdade, seria preciso imaginar Sísifo feliz rolando a pedra, que é uma espécie de representação do absurdo, encosta acima, como uma vivência do absurdo, como uma resistência ao absurdo, mas uma vivência plena dele, porque é a nossa condição. Se o mito de Sísifo havia culminado num afastamento da ideia do suicídio como cancelamento do absurdo, e como tinha culminado na ideia de que seria necessário viver o absurdo sem consentir nele, e isso é importante, né, porque viver o absurdo não significa resignação. É como se a cada dia você levantasse revoltado, indignado com seu destino de morte. Mas com esta revolta inoculasse em você um sentido de urgência, a gente diria hoje, de viver intensamente esta vida dentro do seu esgotamento progressivo. Se no Estrangeiro, se no mito de Sísifo, portanto, o absurdo era uma aceitação não resignada da nossa condição absurda, transposto para o mundo político, a vivência do absurdo, né, transposta para o mundo político, a vivência do absurdo significa revoltar-se contra a nossa condição, contra a secularização do nosso absurdo, a secularização do nosso absurdo metafísico, da nossa condição humana, secularizada na forma de injustiças sociais, nos revoltarmos contra isso, mas sem a ilusão de que nós poderíamos resolver isso no plano da história. Ou seja, assim como o absurdo não tem solução, a eliminação dos males do mundo não é possível. Camus escreve isso nos anos 50, no momento de
radicalidade política em que os existencialistas estão apoiando os governos comunistas da União Soviética, da China, e existe uma radicalização de discurso político em que, de um lado, existe, enfim, a sociedade liberal americana, existe um modelo social-democrático na Europa, mas, de outro lado, o comunismo russo, em que havia aí uma tensão, quer dizer, a Europa, entre esses dois fogos, se dividia aí entre soluções extremas. E o discurso da esquerda era particularmente forte dentro do momento político em que o Camus vivia, e, de certa maneira, justificava, como viria a acontecer ao longo da história do século XX, da segunda metade do século XX, na Rússia, em países do leste europeu e na Argélia natal de Camus, a ação política justificava o terror, o assassinato, no limite, campos de trabalho forçados ou os campos de concentração comunistas. Camus via, hoje, algo que pode soar assim, óbvio, mas não era tão óbvio à época. Ele via uma absoluta semelhança entre campos de concentração e extermínio nazistas e campos de trabalho forçados ou campos de prisioneiros soviéticos, os gulags. Ele não conseguia ver, vamos dizer assim, uma distinção moral baseada numa finalidade supostamente mais redentora, libertadora ou igualitária nesses acontecimentos políticos que aconteciam na Rússia, ao contrário dos existencialistas, claro, dos comunistas, que viam nesse Estado totalitário uma necessária etapa para chegar num fim da história que fosse, vamos dizer assim, benfazejo, que fosse, até certo ponto, uma realização messiânica na história na Terra. Camus via justamente nesses messianismos, via justamente nesse totalitarismo a sua raiz messiânica. E contrapunha a isso uma ideia de que, embora toda injustiça secular tivesse uma raiz metafísica, a injustiça fundamental do ser humano, assim como essa injustiça fundamental absurda não poderia se resolver, por tudo que ele disse e que eu tentei aqui explicar, não haveria possibilidade de resolver todas as manifestações seculares dos males da história, do absurdo dentro da história. Daí a maneira como ele trata a questão da violência. Ele fala assim, eu não estou dizendo que a violência não seja possível. Em alguns momentos ela é necessária. Ele dá como exemplo o crime passional. Logo no começo ele compara o crime passional. Ele fala assim, o assassino de O Morro dos Ventos Uivantes, fala assim, ele cometeu o assassinato, mas ele seria incapaz de justificar esse assassinato. Ao contrário dos ideólogos modernos, que justificam o assassinato. Por que ele usa essa imagem logo no começo de um livro sobre política, filosofia, política e ética? Porque ele está falando, porque a gente vai compreender isso ao longo da narrativa, dos capítulos, da elaboração do pensamento dele. Ele quer dotar a violência e a ação política do mesmo grau de excepcionalidade com que se comete um crime passional. Ele fala, eu não tenho dúvida de que há alguns momentos em que você é obrigado a fazer escolhas. Mas a questão é você não absolutizar essa escolha numa lei necessária, num imperativo categórico, digamos assim, que é o que fazem os governos totalitários. Eles legitimam as suas polícias e seu terror revolucionário de tal maneira que transformam, e aí vem um dos outros grandes temas do Camus, a história numa finalidade em si mesma. Bem, num autor que justamente criou a sua intuição fundamental, inicial, do confronto entre natureza e história, do confronto entre consciência transparente e mundo opaco, entrega e, ao mesmo tempo, pavor diante deste mundo com o qual ele se relacionava, num autor que contrapunha, portanto, estas permanências que sobrevivem ou que atravessam a história não podia se transformar numa finalidade em si mesma. E o que ele via por trás das ideologias que justificavam as violências políticas era
a transformação da história numa finalidade em si mesma, como se esta finalidade em si mesma resolvesse os conflitos humanos que, para ele, tinham uma retaguarda metafísica que era insolúvel e que era a própria condição humana. Em dado momento, o Camus tem duas frases que são muito emblemáticas desse livro, que eu estou, mais uma vez, resumindo brutalmente, porque é um livro muito complexo e, enfim, né, que ele investiga várias personagens históricas e literárias para passar do plano metafísico do absurdo coletivo para chegar ao plano histórico do absurdo coletivo. Mas há duas frases que sintetizam bem a visão do Camus sobre isso, sobre essa questão da revolta, da revolução, da história e do seu fundo de permanência que não seria resolvido na história. As frases são, ele fala assim, olha, o homem revolucionário, o revolucionário ou a revolução ama um homem que não existe, enquanto a revolta ou o homem revoltado ama um homem tal como ele é, com suas precariedades, hesitações, contradições. Aceita. Há uma noção de limite no Camus muito clara, e que ele evoca, nesse livro ele fala explicitamente que deriva do pensamento grego, de uma certa moral grega, da noção de limite, de não querer solucionar tudo radicalmente. Uma moral mediterrânea, né, que ele reivindica de maneira breve até dentro do Homem Revoltado. E outro momento importante que ele já no final do Homem Revoltado, ele diz uma frase que claro, que ela é um tanto retórica, né, se a gente for analisar, mas que é muito emblemática do pensamento do Camus. Ele fala assim: o homem não é totalmente culpado. Não foi ele que inventou a história, nem totalmente inocente, já que ele a continua. Então, de certa maneira, está inoculado na obra do Camus uma certa aversão à história, está inoculado uma aversão à história e um desejo de que a história cesse, de que a história pare. Assim como está inoculada nele uma ideia de memória na ação política, que é uma memória metafísica da nossa condição absurda. Ele fala assim: é preciso que em cada ato político, que em cada gesto político, você tenha a lembrança do motivo que te leva a se revoltar. Enfim, a gente sabe o quanto a ação política ela é não meditada e o quanto esse tipo de exigência ético-moral do Camus de lembrar sempre o motivo fundamental que nos levou a nos revoltarmos antes contra uma injustiça, né? A revolta contra uma injustiça não é senão uma revolta contra uma injustiça maior, mais primitiva, mais fundamental. A gente não pode pôr a perder esta memória, porque senão a gente corre o risco de, ao combater uma injustiça, reproduzir a injustiça fundamental que é da nossa condição mortal. Enfim, tem um apelo a uma consciência que, enfim, todos nós, com tudo que aconteceu da morte dele para cá, ou antes, obviamente antes também, sabemos o quanto há de ir refletido na ação política e quanto a visão do Camus, de certa maneira, é algo que a gente dificilmente poderia extrapolar para uma vivência política concreta. Mas o fato é que, na obra do Camus, existe toda essa imbricação entre o seu imaginário pessoal que nasce na Argélia e os desdobramentos que se dão na ficção, assim como se dão no ensaio e se dão num livro como esse, O Homem Revoltado. Bom, a gente tem mais... Vai até às 6, né, Tânia? Como a gente tem mais 25 minutos, eu vou entrar na parte, certamente a parte mais divertida desta apresentação. Tchau, Jorge. Que é a parte dessas fotos que eu, entre aspas, descobri lá no acervo do Oswaldo de Andrade, porque aconteceu o seguinte: é uma coisa muito rica, muito interessante, e que, mais uma vez, retoma as obsessões, reincidências da obra do Camus, só que de uma maneira muito particular, peculiar. O Camus veio para o Brasil depois de publicar A Peste, ele publicou em 1947. Em 1949, ele veio ao Brasil dentro dessas missões que o governo francês promovia de autores, de escritores, intelectuais, a outros países. Ele veio aqui e ficou na América do Sul durante um bom tempo, acho que uns 2 meses praticamente, sendo que o país em que ele ficou mais tempo foi o Brasil. E o que deixou mais marcas, aliás, o único que deixou marcas na obra dele, que se a gente... Quem tiver a curiosidade de conhecer essa experiência do Camus,
pode ou deve ler o seu diário de viagem, que inclui uma viagem que ele fez em 46, se não me engano, aos Estados Unidos e Canadá, e a viagem que ele faz a 49 à América do Sul. O diário narra toda essas visitas que ele fez. Ele foi para outros países latino-americanos ou sul-americanos, mas foi no Brasil que ele ficou mais tempo e ao qual ele dedicou mais tempo no seu diário. Acionou isso aqui sem eu nem ligar? É assim mesmo? Abre. Mas ainda não, ainda vou. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, só contar um pouquinho dessa história, porque é muito interessante a vivência que o Camus teve aqui. E para quem percorreu tantos países como ele, é significativo o fato de que poucos países foram representados na obra dele, além de França e Argélia, né? Existe a Amsterdã da queda, existem algumas, nos textos iniciais, algumas coisas, algumas passagens na Toscana e na Itália, de maneira geral, e na Tchecoslováquia, mas existe um conto inteiro do Camus chamado A Pedra que Cresce, que se passa no Brasil, e em especial em Iguape, cidade do litoral sul paulista, para onde ele foi parar por obra e graça do Oswald de Andrade, que foi uma experiência muito singular. O Camus tinha ido para a Bahia, tinha ido para Salvador, para Pernambuco, Rio de Janeiro, Porto Alegre, também foi para cidades como Olinda, não me lembro agora quais outras cidades ele foi, mas basicamente é isso: Recife, Salvador, Olinda, Rio de Janeiro, onde ele ficou mais tempo, São Paulo e Porto Alegre. Conheceu uma série de escritores, ele conheceu desde Érico Veríssimo, em Porto Alegre, até conheceu no Rio de Janeiro Aníbal Machado, Manuel Bandeira, conheceu Augusto Frederico Schmitt, de quem ele deixa um retrato sarcástico, satírico no diário de viagem. Ele detestou Augusto Frederico Schmitt, que achou um fanfarrão, um cara repugnante, etc. Ele conhece e fica encantado pelo Dorival Caymmi, na Bahia. Conhece o ator negro Abdias do Nascimento, que morreu faz 2 anos, com 90 e tantos anos, e que estava tentando montar a peça Calígula com atores negros. Ele ficou encantado com essa ideia. Enfim, ele conheceu um monte de gente aqui, deixou páginas interessantes sobre esses autores, mas nenhuma como as que ele deixou sobre o Oswald de Andrade. Ele veio para São Paulo a convite do Oswald, e o Oswald falou: olha, mas eu não quero que você conheça só São Paulo, eu quero que você conheça, eu quero que você vá entender o Brasil profundo, em que convivem a tradição europeia, cristã, ibérica, com esse mundo dessas florestas devorantes que existem aqui no Brasil e que dão um conteúdo bárbaro a essa civilização, né? Essa ideia de uma civilização ao mesmo tempo que tem um barbarismo fundamental é algo que eu acho que vai te encantar por você ser um argelino, né? O Oswald é um homem notável, cultíssimo, né? Já conhecia toda a obra do Camus naquela época, sabia perfeitamente, numa coluna que ele escrevia num jornal chamado Telefonema, tudo que ele escreve lá dá a entender que ele conhecia profundamente a obra do Camus. Ou, se não conhecia profundamente, ele era um cara muito rápido e mentalmente ágil. Então ele deve ter, se não foi um leitor contumaz, ele leu e aprendeu claramente aquilo e acertou na mosca, porque levou o Camus para uma experiência que foi marcante na obra dele. Eles vão para Iguape, onde o Oswald quer que o Camus assista a uma romaria, né? Como existe em todo o Vale do Paraíba e também no litoral paulista, carioca, existe um circuito de romarias, e há uma que remonta ao século XVII, né? Impressionantemente, que é a do Bom Jesus de Iguape, que é feita por causa de uma imagem de Jesus que foi encontrada na praia de Iguape, que foi levada para a cidade de Iguape por uns índios. No caminho, no trajeto, essa imagem, que estava toda suja, ela foi lavada em cima de uma nascente de água, né? Lavaram a imagem antes de entrar na cidade. Lavaram a imagem do Bom Jesus de Iguape. E a imagem foi guardada na igreja. A partir daí, surgiu a lenda de que na nascente ou nessa bica, é uma bicazinha de água, onde foi lavada a escultura, a imagem de Bom Jesus, a pedra crescia ininterruptamente. Então, se você tirasse uma lasca
essa lasca iria, você não iria aprofundar o buraco, você, na verdade, porque ela crescia, ela prodigiosamente, por efeito de um milagre de ter banhado a imagem de Jesus, essa pedra crescia infinitamente. Obviamente, não preciso dizer para vocês que a pedra na gruta está crescendo cada vez mais, mas para baixo está crescendo o vazio dela, né? Porque os romeiros vão lá e tiram lascas da pedra, tem uma espécie de construçãozinha em cima da nascente, eles tiram lascas e tem uma cratera lá embaixo, que é a cratera onde foi, em cima da qual foi lavada a imagem de Bom Jesus. Chegando lá, em Iguape, o Camille soube dessa história, e foi com o Oswald ver um ritual de candomblé na casa de um homem negro que era um cozinheiro. Foram lá à noite, ficaram lá, o cara fumava charuto, bebia cachaça, aquele transe das danças africanas, dos ritos afro-brasileiros. Ele sai de lá extenuado, mas ao mesmo tempo fascinado por aquela coisa telúrica, vamos dizer assim, e vai para no dia seguinte vai assistir a romaria em que o cara ia pagar uma promessa. Bom, quando o Camille volta depois para a França, ele registra isso, né, o que aconteceu, o candomblé que ele assistiu lá, ele assistiu um outro ritual de candomblé na Bahia, ele conta da romaria, e na romaria ele conta que o cozinheiro negro, que o cozinheiro estava ia carregar uma pedra para pagar uma promessa. E ele descreve no diário dele, é um homem negro com uma barba grande, com o torso nu, carregando uma grande pedra, etc. e tal. Quando ele volta para a França, e, enfim, ele dá andamento à sua obra, nos anos 50 ele escreve um livro chamado O Exílio e o Reino, que contém um conto chamado A Pedra que Cresce. A Pedra que Cresce é o conto que descreve esta experiência em Iguape, pequenas diferenças. Para falar a verdade para vocês, a essa altura do campeonato, eu já não sei se o cozinheiro era cozinheiro no real, no conto ou nos dois. O que pouco importa, diga-se de passagem. Mas o fato é que ele assistiu o candomblé, ele viu o cara pagar promessa, etc. e tal. Ele conta a história de um engenheiro francês que vai para Iguape, atravessa uma balsa, a descrição é muito parecida, e que vai na macumba no dia seguinte, o cozinheiro que ele conheceu e que tomou todas, fumou todas no ritual, vai pagar a promessa e fraqueja. Ele está com a pedra, levando para a igreja, fraqueja. E o engenheiro, protagonista do romance, do conto a novela, a Pedra que Cresce, protagonista do conto A Pedra que Cresce, vai lá ajudar o cozinheiro, só que ao invés de levar a pedra para a igreja de Bom Jesus, onde está a imagem do Bom Jesus de Iguape, ele leva a pedra para o terreiro e deposita a pedra no chão de terra. Então, aí tem uma coisa quase que uma parábola, né, de uma espécie de retorno ao reino da natureza, ao reino de uma sociabilidade mais primitiva e menos contaminada pelas instituições, pela vivência, por tudo aquilo que levou aos exílios, né? Todos os contos do exílio e o reino têm essa ideia dessa dicotomia chamada entre o exílio e o reino, o exílio da história, o reino. A gente pode interpretar como o exílio da história, o exílio da existência, o reino da nostalgia, o reino da natureza, etc. Nenhum conto se chama o exílio e o reino, todos, de alguma maneira, contêm esta dicotomia. No caso da Pedra que Cresce, essa dicotomia está um pouco nesta fábula, ou nesta parábola, em que, numa terra de exílio, o engenheiro francês reconduz a pedra que cumpria um ritual protocolar de uma fé adquirida, leva a pedra para o seu reino, vamos dizer, mais ancestral, mais rente ao chão. Há passagens lindíssimas que eu vou depois ler para vocês, depois que eu mostrar o que eu vou mostrar agora. Porque o registro do diário de viagem e do conto, todo mundo conhecia. Algumas imagens do Camille em Iguape também era conhecido. Acontece que em 2011 eu fui fazer uma pesquisa para fazer uma exposição em Paraty, teve a Flip, eu trabalhei na Flip de 2011, e o autor homenageado era Oswald de Andrade. Eu fui aos arquivos do Oswald na Unicamp para pesquisar, e estava lá tudo dividido por pastas e datas. Daí eu vi lá, Oswald de Andrade, 1949. Abri e achei fotos da viagem que o Camille e o Oswald fizeram a Iguape. Essas imagens estão aqui, em parte, na exposição.
E no vídeo tem algumas imagens que não estão nas paredes, mas estão, né, no vídeo da exposição, que são imagens muito interessantes porque contém a própria imagem do cozinheiro que o Camus descreve, tal e qual, com o dorso nu, tem que colocar uma senha. Aqui, olha que chique, Versailles. Que é... Que beleza. Aqui, ó. Essa aqui é uma imagem. Essa imagem já era bastante conhecida, está nas fotobiografias do Camus. Essa aí, por exemplo, a fotobiografia mais completa do Camus é da filha dele, saiu há pouquíssimo tempo. Quando o Camus fez, quando completaram-se 50 anos da morte dele, saíram muitas coisas na França. Saíram muitas coisas e a principal delas foi essa fotobiografia, uma fotobiografia que ela escreveu e que contém essa foto. Mas, curiosamente, ela não tem as outras fotos. Eu não sei como ela conseguiu essa foto. Talvez o Oswald tenha mandado para ele. Acho que até existe essa possibilidade dela ter, porque ela não fez pesquisas aqui. A Catherine Camus, filha dele, está viva, está super ativa. E essa foto está no livro dela, mas ela não teria excluído as que eu vou mostrar agora, porque são absolutamente preciosas. Então, provavelmente, ela não teve acesso a isso. Vamos lá. A gente está sem o sistema de passar uma atrás da outra. Então, aqui é uma foto. Está vendo que aquele negócio lá em cima não é uma samambaia ou uma venca, não. É um fungo na foto mesmo. Tá? Então, ali é o Camus com o cigarro pendente dos lábios e o Oswald de Andrade em Iguape. Lá em Iguape já. Aqui, eu vou ter que fazer assim, tá? Porque não teve outro jeito. Aqui é eles caminhando, né? Então, eles estão caminhando, o Camus à esquerda. Estão aqui presentes também, não sei como identificar, o Rudá de Andrade, filho do Oswald, e o adido cultural francês. Aqui é uma cena do desembarque na balsa, em que se atravessa o rio que dá acesso a Iguape. Né? Aqui, idem. Mesma coisa, tá vendo? Dá para ver a silhueta ali do Oswald, bastante rechonchuda. Aqui também uma imagem, Oswald de óculos escuros e o Camus à esquerda, em mangas de camisa. Daí, aqui a coisa a igreja de Iguape, ele diante da igreja. O mouse aparece na frente de vocês aqui, né? Eu achei que só aparecesse para mim, desculpa. E aqui começam as imagens mais interessantes, que aqui é a imagem da procissão, é a procissão que ele testemunhou e que representou no conto. Mais uma imagem. E a imagem que eu acho mais impressionante, as duas imagens que eu acho mais impressionantes, são essas aqui. Vocês conseguem ver daí? O pagador de promessa, está vendo aqui? Né? Exatamente, carregando a pedra aqui. Perdão. Está vendo aqui? Aqui, ó. Está vendo a pedra aqui? E agora tem uma, que é a última que a gente vai ver, que ele aparece em primeiro plano. Essa foto está arriscada assim no acervo, está super mal conservada. Mas é exatamente esta personagem descrita por ele, seja no diário de viagem, seja no conto. Mas as pesquisas que eu andei fazendo me revelaram uma outra coisa muito interessante, com a qual eu também vou... Como não vai dar tempo, eu não vou ler as partes do... Fica por conta de vocês ler aí o Diário de Viagem e o Exílio e o Reino, e o Pedra que Cresce, que está no Exílio e o Reino, porque tem trechos que... Essa sensação de retorno a esse transe terreno e essa relação com a terra que ele encontra no Brasil, e o paralelo que isso tem com a Argélia é muito patente ali. Mas o que eu vou mostrar é uma outra coisa bastante interessante. Esse é um documento que foi encontrado em outra circunstância. Um amigo meu, quando eu contei a história do Camus de Iguape, um fotógrafo amigo meu foi para Iguape para fazer uma... Eu nunca estive em Iguape. Vou esse ano porque me convidaram justamente para falar sobre isso, sobre Camus lá. Esse ano vou conhecer finalmente. Mas 2 amigos meus fotógrafos foram lá e um deles trouxe isso aqui. O Camus, quando foi para lá, ficou hospedado num hospital. Possivelmente
a cidade fica absolutamente lotada durante a romaria. Tanto que eu falei, pô, não era legal fazer durante a romaria de Bom Jesus de Iguape? Ela falou, não, esquece. Não dá nem para entrar na cidade, vem com gente com cavalo, com tudo quanto é lugar. Assim, a cidade fica insuportável, ninguém vai dar atenção para caminho, não quero nem saber. Provavelmente isso já era assim nos anos 40, já era uma coisa fervilhante. E ele não ficou num hotel, ele ficou num hospital. E aqui é o livro de visitas do hospital. Nesse livro de visitas tem um documento que é impressionante e significativo também, que é o seguinte. Apareceu aí? Isso aqui é uma imagem fechada daquele livro que a gente viu antes. E ele coloca aqui a primeira frase, está vendo aqui a assinatura Camus, 1949, acho que é 7 de agosto isso aqui. Ele escreve aqui e já veio com tradução. A tradução, quem traduziu foi Oswald de Andrade. Ele fala assim: ao Hospital Feliz Lembrança, que traz tão bem o seu nome, com uma homenagem calorosa a este Brasil que aboliu a pena de morte e a esta Iguape, onde a gente compreende esse gesto. A coisa mais estranha do mundo. Fala assim, mas que raios ele vai para Iguape ver uma romaria com Oswald de Andrade e deixa uma mensagem em que fala assim: uma homenagem calorosa ao Brasil que aboliu a pena de morte e a Iguape, onde a gente compreende o gesto de ter abolido a pena de morte. Bom, o Camus estava, neste momento, escrevendo um dos seus textos de intervenção pública mais pontuais, assim. Um livro chamado Reflexões sobre a Guilhotina, que é um livro contra a pena de morte, que era vigente ainda na França, e que foi publicado num volume chamado Reflexões sobre a Pena Capital, junto com Arthur Koestler. Arthur Koestler, autor do Zero Infinito, enfim, um escritor húngaro, depois se naturalizou inglês e acabou se matando. Eles compartilhavam a mesma aversão à pena de morte e escreveram, cada um sobre a guilhotina na França e outro sobre a forca na Inglaterra. E publicaram conjuntamente, junto com um texto de um autor, um jurista francês, esse volume, Reflexões sobre a Pena Capital, em 1956, uma coisa assim, portanto, bastante tempo depois, né, da vinda do Camus ao Brasil. É interessante ver que assim, ele se admira muito que o Brasil tenha abolido a pena de morte. Vamos dizer, o Brasil pode ter sido o último a abolir a escravidão, mas foi um dos primeiros a abolir a pena de morte, né? A gente sabe que, enfim, vários países ainda mantêm a pena de morte, que causava uma aversão muito particular ao Camus. Aversão que, mais uma vez, insere esse texto, Reflexões sobre a Guilhotina, naquele circuito de imagens repetitivas e obsessivas que aparecem na obra dele. Porque, justamente, ele começa Reflexões sobre a Guilhotina contando uma história que é a seguinte, que é a única memória que ele tem do pai. O pai que morreu quando ele tinha 1 ano ou menos, não tenho certeza a idade que ele tinha exatamente, mas morreu na Primeira Guerra Mundial, em 1914, o Camus de 1913. O pai morreu em 1914. E ele tem uma única lembrança que foi transmitida a ele pela mãe e pela avó, que era a seguinte, que um dia o pai levantou, sabendo que havia uma execução de um condenado à morte em Argel, o pai se levantou de madrugada e foi para a praça onde ocorreria a execução. E que ele viu, voltou para casa e passou a manhã inteira vomitando com repugnância em relação àquilo que ele havia visto. Essa imagem, de certa maneira, ela tem um lado meio... Ela tem uma incidência quase que traumática para o Camus. Quer dizer, em grande parte, sem, mais uma vez, tentar psicologizar ou psicanalizar o autor, a relação que ele tem com o tema da morte, da pena de morte, do assassinato, da justificação do assassinato, o assassinato premeditado, o assassinato legitimado, e não aquele assassinato que preserva a sua excepcionalidade, esta obsessão se traduz, né, claro que
faz parte de uma elaboração racional, mas ela tem como fundo, talvez, ela tem um fundo como fundo essa imagem que não sai da cabeça e dos livros do Camus, porque essa imagem do pai que levanta para ver uma execução e volta e vomita com aversão ao que viu, aparece sucessivamente no Estrangeiro, aparece aqui em Reflexões sobre a Pena Capital, aparece em A Peste, na personagem Tarrou, um pouco modificada, porque o Tarrou viu um fuzilamento, mas teve a mesma reação, e aparece com essas mesmas palavras no Primeiro Homem, que é o livro de feição claramente autobiográfica que o Camus escreveu, ou escrevia, quando morreu no acidente de automóvel de 1960. Então, essa cena ela é uma espécie de cena fantasmática que o tempo todo se inscreve na obra dele e aparece de diferentes maneiras, de maneira mais ou menos literal do que a que aparece no Reflexões sobre a Guilhotina. Enfim, esse aqui, na verdade, é só mais um exemplo que ocorreu no Brasil, desse autor que tinha que criou, assim, vamos dizer assim, algumas imagens recorrentes a partir de sua indisposição, ou sua disposição, ou sua indisposição fundamental diante do mundo, essa percepção do absurdo que está impregnando a obra dele o tempo todo, e cujo desdobramento final e talvez mais complexo vocês vão poder ver amanhã com a apresentação do Franklin sobre A Queda, na qual também estarei eu aqui na plateia para assistir. Muito obrigado pela atenção.